Opa, beleza, meus irmãos? Boa tarde, meio-dia, vamos começar aí mais uma live. E hoje eu vou falar sobre por que você esquece tudo que estuda. Um dos principais problemas aí que o concurseiro tem, né? De começar a estudar, achar que está estudando ali da maneira correta, e quando vai fazer questões, quando vai querer falar sobre aquele conteúdo para alguém, percebe que não lembra de nada. Aí vai fazer a prova, tem aquela impressão de que, pô, já estudei isso aqui, mas eu não tô lembrado, não sei exatamente como é que é, e aí o cara acaba ficando enrolado. Então, hoje eu vou dar aqui algumas dicas bem simples, tá, para vocês mudarem isso aí, vocês começarem a estudar de maneira assertiva e fazer com que vocês se lembrem do conteúdo depois, principalmente quando você for fazer o seu concurso, que é o que mais importa, beleza? E quais são os dois principais motivos para você esquecer o que você estudou? Os dois têm a ver com revisão. Um é a ausência de revisões e o outro é revisão ineficiente. E aí vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das duas, tá? E para você que está assistindo isso aqui pelo Instagram, comenta aqui embaixo guia, que eu já vou te enviar um PDF completo que eu fiz, onde eu ensino tudo sobre nossa memorização em relação aos estudos, como você deve fazer suas revisões, qual espaçamento, qual técnica você deve utilizar. É gratuito, só você comentar guia que eu vou te mandar no direct o link para você baixar esse PDF. Ficou bem legal, beleza? E aí vamos lá. Ausência de revisões e revisão ineficiente. Sobre a ausência de revisões, tá? Vou começar falando sobre isso. Primeira coisa, você sabe que você tem que fazer revisão para você conseguir se lembrar daquele conteúdo que você estudou. Hoje você estudou Direito Penal, Concurso de Pessoas. Você precisa fazer uma revisão disso. E quando você vai fazer a revisão desse conteúdo? Vou explicar mais para frente. Toda vez que você estuda, qualquer conteúdo que seja, a primeira coisa que você tem que fazer é se certificar de que você aprendeu. Então, quando você estuda um conteúdo e logo depois você faz algumas questões, essas questões elas servem para você identificar se você aprendeu o conteúdo ou se você não aprendeu, beleza? Porém, depois de um dia, depois de alguns dias, quando você faz essas questões novamente, elas servem de revisão. Elas servem para você se lembrar do conteúdo. Então, eu vou dar aqui algumas dicas de quando você deve fazer isso. Vamos lá. Primeira coisa, estudei o conteúdo hoje. Minha primeira dica para vocês: façam uma revisão desse conteúdo amanhã. Não deixem para fazer a primeira revisão depois de muito tempo, porque você acaba perdendo muito do conteúdo que você estudou ao longo do tempo. Então, se eu estudei concurso de pessoas hoje, amanhã eu já vou estudar novamente concurso de pessoas. Eu vou fazer uma revisão. E eu vou explicar mais para frente como você vai fazer essa revisão. Não é simplesmente lendo o resumo, nem nada nesse sentido. Vou explicar para vocês. Uma outra sugestão: se eu estudei Direito Penal hoje e vou estudar Direito Penal de novo daqui a 3, 4 dias, dependendo aí do meu ciclo de estudos, quando eu for estudar o próximo conteúdo de Direito Penal, seja ele qual for, eu faço algumas questões, eu faço algumas revisões dos conteúdos que eu já estudei. Então, toda vez que eu estudar Direito Penal, eu vou fazer revisão dos conteúdos que eu já estudei. Isso também é muito bom, eu fiz isso durante todo o meu estudo para PRF e deu muito certo. Vale a pena fazer. Então, revisão no dia seguinte, revisão antes de começar o próximo conteúdo daquela mesma matéria. E tem uma outra técnica aqui que eu acho muito eficiente para você espaçar a sua revisão, que é o seguinte: você vai ver ali se a sua revisão, se o conteúdo que você estudou, se ele é muito difícil, se ele é muito fácil, se você tem facilidade, se o conteúdo é muito complexo. E aí você vai variar ali para fazer a sua próxima revisão entre 15 e 25 dias. Então, se o assunto é muito difícil, eu posso fazer a próxima revisão daqui a 15 dias. É um período curto para você fazer a próxima revisão. Porém, se é um conteúdo que eu domino, eu coloco para 25 dias. Se é um conteúdo mais ou menos, eu coloco ali para 20 dias. Então eu vou variando entre 15 dias e 25. Vamos dizer que tem um conteúdo, atos administrativos, que eu achei muito difícil. Coloquei para 15 dias. Daqui a 15 dias, fiz a revisão. E aí o que aconteceu? Eu aprendi, achei, ok. Tá dando certo. Então o que eu faço? Minha próxima revisão, ao invés de botar daqui a 15 dias novamente, eu já coloco daqui a 20 dias.
E aí, pô, deu certo? Eu coloco daqui a 25 dias. Eu posso ir aumentando esse espaçamento conforme eu for tendo facilidade, conforme eu for acertando as questões daquele conteúdo. Então, essas são dicas básicas para você saber quando fazer suas revisões. No dia seguinte, na próxima vez que você for estudar aquela matéria, mesmo que seja outro conteúdo, e variar nas próximas entre 15 e 25 dias, tá? Isso se torna bem legal, de acordo com a neurociência do aprendizado, de acordo com as experiências que eu tive ao longo desse tempo estudando para concurso. É um período bem razoável para você não se esquecer completamente do conteúdo e você conseguir fazer uma boa revisão, tá? Então, o primeiro problema, que é a ausência de revisões, você já sabe quando fazer. Problema resolvido. E agora, o próximo, revisão ineficiente. Tá, como que você vai fazer essa revisão? Primeira coisa que vocês têm que repetir comigo. Reler um resumo não é revisão. Reler um PDF não é revisão. Reassistir a aula, a videoaula que você assistiu, não é revisão. Nada disso é revisão. Então, pô, não seja um jumento. Preste atenção. Que você que já tá voando aí, ó, presta atenção aqui. Ler o resumo, ficar lendo o resumo 300 vezes não é revisão. Para a revisão funcionar realmente, ela tem que ser uma revisão ativa. E o que é isso? É uma revisão que você tem que fazer força para se lembrar sozinho daquilo que você estudou. Então vamos lá. Se eu estudei hoje um conteúdo qualquer, estudei, novamente, concurso de pessoas. Acabei de estudar, beleza, vou fazer umas questões para ver se eu aprendi. Beleza, aprendi. Amanhã eu vou fazer a minha primeira revisão. O que eu posso fazer? Sem abrir o meu material, eu vou parar e vou explicar ou para alguém, ou para mim mesmo, ou vou pensar sobre o conteúdo. É bom que você fale em voz alta. O que é um concurso de pessoas? Quando acontece o concurso de pessoas? Em determinada situação, o que se aplica? E aí você vai tentar lembrar sozinho, sem olhar nada, antes de olhar qualquer material, antes de olhar questões, antes de olhar nada. Você vai pensar sozinho sobre o conteúdo. O que você consegue lembrar? E aí você faz força para lembrar. Esse é um primeiro ponto. Depois disso, você pode fazer flashcards ou questões discursivas. Por quê? Tanto você explicar para alguém ou para você mesmo, quanto fazer flashcards, quanto questões discursivas, todos esses métodos fazem com que você puxe a matéria apenas da sua mente, apenas daquilo que você já estudou, apenas daquilo que você consegue se lembrar. Então você vai fazer força para lembrar disso. Quando você faz força, você mostra para o seu cérebro que isso é importante. Então a possibilidade de você armazenar aquele conteúdo, transformar ali da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, é muito maior. E aí a próxima dica é o quê? Questões objetivas. Você vai ler a questão ali e vai marcar A, B, C, D ou E. Por quê? Quando você começa a ver as questões, você vai se lembrar de algumas coisas que você não lembrou anteriormente sozinho, mas que ao ver na questão você vai lembrar. E além disso, a sua prova ela é feita de questões. Principalmente aí concurso policial, né? A maioria aí não tem prova oral, por exemplo. Não tem prova discursiva, só a redação. Então a sua prova é feita de questões. Então é importante que você treine questões. É importante que você faça questões da banca que vai fazer a sua prova para você saber como que ela cobra. Qual tipo de pegadinha que ela cobra. Uma questão incompleta, para ela, é uma questão certa ou uma questão errada? Então tem diversas coisas que você só vai aprender fazendo questões da sua banca. Então você pode seguir essa ordem, tá? Explicar o conteúdo para alguém ou para você mesmo, tentar relembrar ele sozinho, fazer flashcards, fazer questões discursivas e fazer questões objetivas. Pode ser nessa ordem ou então, eu não tenho como, eu não tenho flashcards prontos, eu não sei fazer, não quero fazer, o meu curso não disponibiliza, não tem questões discursivas, não tem problema. Antes de fazer as questões objetivas, você pensa sobre o conteúdo, você tenta lembrar sozinho do conteúdo. Tentou lembrar, lembrou ali o máximo possível. Travou, não sai mais nada, isso vai demorar 5 minutos, mas vai ser desconfortável. Tem que ser desconfortável. Se a sua revisão estiver muito confortável, é porque você está ali numa zona em que você não está exigindo do seu cérebro que se lembre do conteúdo. E aí depois que você passou por isso, aí sim, questões objetivas. E não caia no erro de ler um resumo ou fazer qualquer outra coisa que você tenha contato com o material antes de você fazer revisão. Porque senão você vai estar se boicotando.
Se você lê um resumo e depois você vai fazer questões, você vai lembrar porque está ali na memória de curto prazo. O importante é você transformar essa memória de curto prazo em uma memória de longo prazo. Então, se você só fica lendo o resumo, quando vai chegar na hora da sua prova, você não vai lembrar. Você tem uma impressão de que você sabe até onde está aquele conteúdo no seu material. Mas você não necessariamente vai lembrar daquele conteúdo. Você às vezes sabe o que está escrito, você já leu tantas vezes que você sabe exatamente onde está o quê, porém, você tem que forçar para lembrar, porque senão não vai recordar na hora que precisa, principalmente no momento da sua prova. Então, se organizem. Não deixem de revisar. Revisão, dia seguinte, próxima vez que estudar a matéria, variar ali entre 15 e 25 dias a sua revisão. Isso é bem eficiente. E para a sua revisão ser eficiente, o que você vai fazer? Forçar o seu cérebro a lembrar daquele conteúdo. Você vai espaçar as revisões, como já falamos, e vai fazer desse jeito. Explicar para alguém, explicar para você mesmo, fazer flashcards, questões discursivas e questões objetivas. É basicamente isso. Se você fizer isso com uma periodicidade boa, não tem como você não lembrar do conteúdo no dia da sua prova. E eu explico isso muito bem no PDF que eu fiz, eu já falei no início do vídeo. Comenta no post, assim que esse vídeo virar Reels, comenta no post aí, guia, que aí você vai receber um link para receber o PDF. E o PDF está muito bem explicado. Leia com calma, não seja um jumento de logo lá pro final querer, não, vou tentar descobrir aqui como é que vai fazer, não vou ler aqui as considerações iniciais, porque as considerações iniciais, elas servem para você entender como a memória funciona, para você conseguir adaptar a sugestão que eu dou de revisões para aquilo que você vai fazer, para aquilo que funciona para você, de acordo com a matéria que você está estudando. Então eu dou sugestões e explico como a memória funciona, e aí conforme o tempo vai passando, você vai adaptando. Mas se você não pegar as considerações iniciais, você não vai conseguir adaptar. Você vai fazer besteira. Então pega o PDF lá, lê completo. Se tiver qualquer dúvida, pode me mandar mensagem aqui no direct ou lá no WhatsApp, tá? E eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês em relação aos estudos, tá bom? Então, por hoje é isso. Espero que vocês não fiquem se esquecendo aí do que estudam ao longo do tempo, fazendo revisões eficientes e da maneira correta, nos dias corretos, para você não esquecer. Beleza? Então é isso. Obrigado a todos aí que ficaram online aí. Assistam o vídeo, pegue o PDF da revisão. Cara, tenho certeza que vocês vão evoluir muito nos estudos. Nós não merecemos uma vida medíocre. Então deem o gás nos estudos, deem o gás nos treinos, porque vale muito a pena. Beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, bons estudos, vamos vencer.